de hoje, nós vamos ver a questão de quando há consenso suficiente para a formação do contrato. Especificamente, dois tópicos dentro dessa questão. Qual é o conteúdo mínimo do contrato e se é permitido algum grau de divergência entre as partes durante o período de negociação. Quando há consenso suficiente para a formação do contrato? Por um lado, é desnecessário um acordo sobre todas as questões que podem eventualmente afetar a relação contratual para que exista consenso suficiente para a formação do contrato. Então, o consenso ele não precisa de ser absoluto, envolvendo todas as eventualidades que podem afetar uma dada relação contratual. Se isso fosse exigível, se fosse necessário um acordo sobre todas as minúcias, circunstâncias que, ainda que remotas, que pudessem afetar a relação contratual, provavelmente as partes nunca celebrariam um contrato. Nunca existiria um contrato válido, vinculante entre as partes, porque é quase impossível regular todas as eventualidades que podem afetar uma relação contratual. Por isso é que a gente utiliza este conceito de consenso suficiente, necessário e suficiente para a formação do contrato. Ele não precisa de ser um consenso absoluto, ele basta ser suficiente. Por outro lado, o acordo não pode ser tão esquelético a ponto de as partes não terem ainda chegado a um acordo sobre o conteúdo mínimo do futuro contrato. Mesmo nos casos em que o acordo é bastante detalhado, não há consenso suficiente se faltar acordo quanto a um ponto que faz parte do conteúdo mínimo do contrato. Quer dizer, o contrato ele não pode ser tão vago a ponto de as partes sequer terem chegado a um acordo quanto a todos os termos considerados minimamente necessários para a formação do contrato, mas não adianta as partes terem chegado a um acordo detalhado quanto a vários termos de menor importância e terem deixado um ponto essencial em aberto. Então, nesse caso também não haverá consenso suficiente para a formação do contrato. Quer dizer, as partes podem chegar a um acordo quanto àqueles pontos de menor importância, aqueles pontos secundários, mas, no mínimo, elas têm que cobrir aqueles pontos essenciais do contrato. Além disso, o dissenso explícito sobre alguns pontos pode ser capaz de impedir a formação do contrato, ainda que exista amplo acordo quanto à maioria dos pontos do futuro contrato, inclusive quanto ao conteúdo mínimo. Esse é um outro aspecto também do consenso, é que não adianta as partes terem chegado a um acordo quanto a todos os termos essenciais que fazem parte do conteúdo mínimo do contrato, inclusive terem chegado a um acordo quanto a vários outros pontos secundários de menor importância se houver algum tipo de divergência. Quer dizer, essa divergência explícita, eventualmente, ela pode impedir a formação do contrato. Significa que não existiria consenso suficiente para a formação do contrato em virtude da divergência. Nem sempre eu vou mostrar daqui a pouco, existem algumas situações em que é admissível, tolerável algum grau de divergência, e isso não impediria a formação do contrato. Mas, segundo o regime jurídico ordinário, comum da formação dos contratos, a divergência ela impede a formação do contrato, por menor que ela seja. Vamos ver agora as circunstâncias em que há consenso suficiente. Em primeiro lugar, quando as partes chegam a um acordo, ao menos, quanto a todos os termos ou cláusulas que devem ser minimamente acordados. Podem ter chegado a um acordo quanto a várias outras cláusulas ou termos? Podem, mas no mínimo tem que acordar todos os termos considerados essenciais. Exemplificando, vamos supor que os termos essenciais num determinado contrato são os termos A, B e C. As partes chegaram a um acordo quanto aos termos A,
e B chegaram a um acordo quanto a termos secundários D, E e F, mas ainda não chegaram a um acordo quanto àquele termo essencial C. Não existe, nesse caso, consenso suficiente para a formação do contrato. Agora, o segundo elemento que tem que estar presente. Quando não há divergência explícita entre as partes sobre os termos ou cláusulas que foram expressamente negociados, ou, existindo divergência, quando tal grau de divergência é tolerável pelo ordenamento jurídico. Fundamento das normas sobre o consenso suficiente. O fundamento das normas sobre o consenso necessário e suficiente para a formação dos contratos é a proteção da autonomia privada das partes contratantes. Os motivos são, respectivamente, os seguintes. No caso da falta de acordo quanto a todo o conteúdo mínimo, porque não é razoável delegar ao legislador ou ao juiz, através de alguma técnica de complementação das lacunas do contrato, a incumbência de redigir a cláusula contratual sobre a qual faltou acordo, e que faz parte do conteúdo a ser minimamente acordado pelas partes, sob pena de uma grave violação da autonomia privada das partes. Quer dizer, o ordenamento não tem como adivinhar, dado o contexto, qual seria a preferência regulatória das partes sobre o ponto omisso. Não seria razoável atribuir ao legislador ou ao ordenamento em sentido amplo, incluindo aquelas cláusulas derivadas da boa-fé, da integração do contrato, dos costumes, não seria razoável delegar ao ordenamento jurídico a tarefa, a incumbência de complementar as lacunas daquele contrato, porque isso poderia violar a autonomia privada das partes contratantes. Também é necessário proteger a autonomia privada das partes contratantes no caso da existência de divergências explícitas, ainda que as partes tenham alcançado acordo quanto ao conteúdo mínimo, e ainda que a divergência recaia sobre o teor de cláusulas de menor importância. Por quê? Porque não é razoável que o ordenamento jurídico complemente as lacunas deixadas pela falta de acordo, colocando as suas próprias normas no lugar das normas preferidas pelas partes, sob pena de uma grave violação da autonomia privada das partes. Quer dizer, existindo aquela divergência entre as partes, o que aconteceria? Aqueles termos mutuamente divergentes, eles teriam que ser eliminados e seriam substituídos pela norma proveniente do ordenamento jurídico. E não seria razoável, nesse caso, complementar a lacuna com a norma proveniente do ordenamento jurídico, porque as partes já haviam indicado a sua preferência em restarem vinculados a um termo contratual que não é equivalente ao termo que seria fornecido pelo ordenamento jurídico. Então, se o ordenamento jurídico complementa aquela lacuna, ele estaria acabando por obrigar uma ou ambas as partes a restarem vinculadas a um contrato contra a sua vontade. Continuando a leitura. Salvo na hipótese de limitação da autonomia privada das partes, o ordenamento não pode obrigar as partes a restarem vinculadas a um contrato que contém cláusulas explicitamente contra a sua vontade, substituindo as preferências regulatórias das partes pelas suas próprias preferências. Então, esse é o fundamento das normas sobre o conteúdo mínimo do contrato e das normas que dizem que a divergência impede a formação do contrato. Tanto no caso do conteúdo mínimo, quanto no caso da divergência, o fundamento das normas que lidam com esses temas aí é a proteção da autonomia privada das partes contratantes. É uma questão principiológica. É importante chamar a atenção
para este ponto, para esta questão, porque o ordenamento jurídico brasileiro não contém normas explícitas sobre o conteúdo mínimo do contrato e não contém normas explícitas sobre a questão da divergência entre as partes. Então, essas normas, elas podem ser inferidas no ordenamento brasileiro, mas elas não foram explicitadas. De que maneira elas podem ser inferidas? Através de um desdobramento desse princípio do respeito à autonomia privada das partes, com base numa elucidação do que ele implica nas circunstâncias do caso concreto em relação à formação dos contratos e à obtenção do consenso, a gente vai chegar a essas normas sobre o conteúdo mínimo do contrato e essas normas sobre a divergência capaz de impedir a formação do contrato. Quer dizer, essas normas elas seriam derivadas deste princípio do respeito à autonomia privada das partes e por isso elas fariam também parte do ordenamento jurídico brasileiro, embora não explicitadas pelo legislador. O objeto do negócio, contrato como conteúdo a ser minimamente acordado, eu fiz uma pergunta aqui, porque existe na doutrina brasileira a ideia de que o chamado objeto do negócio jurídico, ele é que define o conteúdo mínimo do contrato, o que as partes têm que acordar para haver consenso suficiente para a formação do contrato. E essa ideia é equivocada. Eu citei um trecho do livro do Barry Nicholas, que é um jurista especialista em direito romano, que ele escreveu um livro fazendo uma análise comparativa entre o direito francês dos contratos e o direito inglês. E ele abordou essa questão nesse livro sobre a noção do objeto no Código francês, que equivale ao objeto do negócio jurídico no Código brasileiro. Vamos ver o que o Barry Nicholas falou sobre o assunto. Abre aspas. A linguagem do Código, assim como a das cortes e dos escritores, é cambaleante e imprecisa. Portanto, o termo objet pode ser usado em 3 diferentes sentidos, caso seja aplicado ao contrato, à obrigação ou à prestação. Não há nenhuma surpresa na exigência de que o conteúdo do contrato seja suficientemente preciso. Diferentes ordenamentos jurídicos irão diferir a respeito do conteúdo mínimo, mas a referida exigência deve ser universal. O que surpreende um jurista inglês que vê a referida exigência como um mero aspecto da necessidade de haver acordo entre as partes é o fato de a mesma receber um tratamento separado sob o título de objet. A explicação é provavelmente encontrada na generalização imperfeita ao tempo da confecção do código a partir dos contratos nominados, contrat nommé, segundo o padrão romano, cada qual contendo certos elementos de identificação. Na venda, por exemplo, uma coisa e um preço, em direção a um princípio contratual geral. O processo de generalização pode ser visto em Potier, e ecos do referido processo podem ser encontrados naqueles dispositivos do código que identificam o objet com uma chose. Em suma, pelo fato de o direito romano pensar em contratos específicos que necessitavam de acordo sobre certos termos essenciais, o direito francês ainda pensa nos contratos em geral em termos similares. Fecha aspas. Eu fiz aqui uma representação gráfica da relação entre o objeto do negócio jurídico, ou do contrato, e os termos essenciais. É importante notar que a mera existência de acordo sobre o objeto do contrato, mais precisamente o objeto da prestação, não é um bom indicador de que houve consenso suficiente para a sua formação. Motivo:
há termos essenciais que não se enquadram no conceito de objeto. É possível que um contrato contenha termos essenciais que não podem ser subsumidos sob a noção de objeto. Assim, as duas categorias não são coincidentes. Para que ocorra a formação do contrato, é necessário acordo sobre todos os termos considerados essenciais. Vejam ali na representação gráfica que eu fiz da relação entre objeto, em azul, e termos essenciais, em laranja. Pode haver uma coincidência parcial. Alguns termos que fazem parte da noção de objeto também são termos essenciais. Outros termos que fazem parte da noção de objeto não são essenciais, e outros termos que são essenciais não fazem parte da noção de objeto. Então haveria apenas uma correspondência parcial entre as duas categorias. Pode ser que o conjunto dos termos que fazem parte do objeto do contrato seja mais amplo do que o conjunto dos termos que fazem parte dos chamados termos essenciais daquele contrato. Vamos dar uma ilustração. Imaginem que eu vou fazer um contrato de compra e venda de um salgado em uma lanchonete. Eu chego no balcão e peço para o atendente: eu quero adquirir este salgado. O atendente me entrega o salgado, eu como o salgado no local e depois eu pergunto: quanto é? Quanto custa? Quanto eu devo? Ora, nesse caso, já havia sido celebrado o contrato e o único termo que foi explicitamente negociado pelas partes antes da celebração do contrato foi o objeto a ser alienado, a coisa a ser alienada, no caso, o salgado. Mas, vejam bem, os termos que fazem parte do conjunto do objeto da prestação daquele contrato são não apenas a identificação da coisa a ser alienada, mas também o preço. O preço também faz parte da noção de objeto, no caso do contrato de compra e venda. Mas o único termo essencial ali era a identificação da coisa a ser alienada. O preço, nesse caso aqui, ele não precisava de ter sido previamente identificado e negociado entre as partes. Ele não era um termo essencial do contrato. Então, as partes, ao explicitarem que elas queriam fazer um contrato de compra e venda e tendo identificado a coisa a ser alienada, então já havia consenso suficiente para a formação do contrato. As partes não precisavam de chegar a um acordo em relação a mais nenhum outro termo contratual. Não precisaram de chegar a acordo, inclusive em relação ao preço. Isso podia ter ficado em aberto. E existem formas de complementação dessa lacuna que eu vou falar daqui a pouco. O que é importante chamar a atenção agora é justamente essa questão de que o conjunto dos termos essenciais é menor, nesse exemplo, do que o conjunto dos termos que fazem parte do objeto do contrato. Agora, pode ser que a relação seja inversa. O conjunto dos termos essenciais pode ser maior do que o conjunto dos termos referentes ao objeto. Vamos imaginar o mesmo contrato de compra e venda, só que agora, ao invés das partes celebrarem um contrato de compra e venda de um salgado, elas estão celebrando um contrato de compra e venda de um avião. Ora, neste caso aqui, o conjunto de termos essenciais é muito maior, muito mais amplo. As partes certamente vão ter que chegar a um acordo explícito quanto ao preço, quanto à forma de pagamento, se vai ocorrer algum financiamento ou não, se vai ser parcelado ou não. Vão ter que chegar a um acordo quanto a juros, vão ter que chegar a um acordo quanto à questão do seguro, vão ter que chegar a um acordo quanto à questão da distribuição de riscos em relação a acidentes. Elas vão ter que chegar a um acordo em relação a diversos pontos que, nesse caso aqui, deveriam ser considerados essenciais, que não seria razoável delegar ao ordenamento jurídico a tarefa de complementar as lacunas daquele contrato. Nesse caso aqui, o conjunto de termos que são considerados essenciais é muito maior do que o conjunto de termos referentes ao
chamado objeto do contrato. Então, não tem como a gente saber quais são exatamente os termos essenciais, simplesmente com base no tipo de contrato. Um mesmo tipo de contrato, no caso um contrato de compra e venda, num determinado contexto, pode ser que o conjunto de termos essenciais seja muito pequeno, no outro contexto pode ser que o conjunto de termos essenciais seja bastante amplo. Então, é diferente da questão do objeto, que o objeto ele é sempre fixo. O objeto não varia. São sempre os mesmos termos que são aqueles relacionados a essa noção de objeto do contrato, ou mais precisamente, objeto da prestação. E a norma que diz que o objeto deve ser determinado ou objetivamente determinável? Ela não é, ao contrário do que pensam muitos doutrinadores brasileiros, uma norma cuja função é estipular quais são as cláusulas essenciais do contrato, que devem ser minimamente acordadas. Ela é uma norma cuja função é impor limites à autonomia privada, ao proibir cláusulas que concedam a uma das partes o direito de fixar unilateralmente o conteúdo da prestação. Por exemplo, preço e quantidade a ser entregue. Compare a técnica de limitação da autonomia privada, neste contexto existente no ordenamento brasileiro, proibição de cláusulas que atribuem a uma das partes o direito discricionário de fixar o objeto, mais rígida, com a técnica empregada no direito alemão e europeu, menos rígida. Vamos começar com o Código Civil brasileiro. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer: inciso 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Vejam que inclui-se nessa noção de objeto aí tanto a identificação da coisa a ser alienada, da quantidade dessa coisa a ser alienada, quanto a identificação e a quantificação do preço. Vamos observar um pouco mais adiante, dentro do regime jurídico do contrato de compra e venda, algumas normas relacionadas à fixação do preço. Normas cujo objetivo é complementar a lacuna deixada pelas partes em relação à fixação do preço. Então a gente tem um conjunto de normas que vão do artigo 485 até o 488, que estabelecem diversos critérios ou parâmetros objetivos de fixação do preço. Na minha interpretação, no meu entendimento, essas normas não são números clausos, não são hipóteses taxativas de fixação do preço. Elas são exemplificativas, elas dão exemplos de critérios objetivos de determinação do preço. Assim, as partes, a princípio, poderiam combinar entre si e estabelecerem um outro critério, também de caráter objetivo, para a fixação do preço. O que elas não poderiam fazer é deixar ao puro arbítrio de uma das partes o direito de fixar aquele preço. Quer dizer, quando a parte vai fixar aquele preço, sem estar balizada por qualquer tipo de parâmetro objetivo. E isso está explícito no artigo 489. Vejam bem a redação dele. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Então, isso que a gente quer dizer quando a gente fala que o objeto tem que ser objetivamente determinável. Então, a interpretação correta do 104, inciso 2 é essa. Quando ela fala em objeto determinado ou determinável, o entendimento correto é objetivamente determinável, por parâmetros objetivos para a fixação daquele objeto, no exemplo aqui, o preço. Isso é uma forma de limitação da autonomia privada bastante severa, bastante rígida, porque ela simplesmente fala: não é permitido cláusula contratual que conceda
a uma das partes o direito de fixar unilateralmente o preço. Isso é proibido no direito civil brasileiro. Vamos comparar a solução que é dada no Código Civil alemão a respeito do assunto. Observem o BGB, no parágrafo 315, inciso 3. Caso a determinação tenha de ser feita de uma maneira equitativa, então a determinação efetuada somente vinculará a outra parte caso seja equitativa. Caso não seja equitativa, a determinação deverá ser efetuada por meio de sentença. O mesmo vale para os casos em que a determinação for retardada. Vejam bem, a determinação aqui é a determinação da prestação, Leistung. Isso consta dos incisos anteriores do parágrafo 315 do Código Civil alemão. E o entendimento da jurisprudência alemã é no sentido de que isso inclui o preço. Então, quer dizer, é possível que as partes tenham concordado entre si e tenham colocado uma cláusula no seu contrato concedendo a uma delas o direito de fixar unilateralmente o preço, de forma arbitrária, sem estar balizado por qualquer tipo de parâmetro objetivo. Então, é diferente da solução do Código Civil brasileiro. O Código Civil brasileiro proíbe esse tipo de cláusula contratual. O Código Civil alemão, ele permite. Existe risco de abuso na fixação desse preço? Existe. Vamos supor que foi concedido ao adquirente o direito de fixar o preço. Ele pode fixar um preço bem baixo, irrisório. Vamos supor que foi concedido ao alienante o direito de fixar o preço. Ele pode fixar um preço bastante elevado. Então existe risco de abuso nesse tipo de cláusula que concede esse direito discricionário a um dos contratantes de fixar unilateralmente aquele preço. Qual que é a solução do Código alemão, dada essa possibilidade desse risco de abuso no exercício daquele direito subjetivo discricionário? A solução do Código alemão não é proibir esse tipo de cláusula que cria esse tipo de direito, conforme foi a solução do Código brasileiro. A solução do Código alemão é permitir ao juiz policiar, monitorar o exercício daquele direito. E se o direito for exercido de forma abusiva, ele vai ser invalidado e o juiz é que vai fixar o preço no lugar das partes. Então essa é a solução do Código Civil alemão. Vamos observar a solução que é dada nos princípios do direito contratual europeu, lá no artigo 605. Caso o preço ou qualquer outro termo contratual tenha de ser fixado por uma das partes e a fixação da referida parte é manifestamente desarrazoada, então um preço ou outro termo razoável será colocado no lugar, independentemente de qualquer dispositivo em sentido contrário. É uma solução bem parecida com a solução do Código alemão, a única diferença é que ela é mais abstrata. O Código alemão ele faz referência explícita apenas à fixação da prestação, Leistung, que inclui o preço, e também a identificação e a quantidade da coisa a ser alienada. No caso dos princípios do direito contratual europeu, é qualquer tipo de cláusula contratual, pode ter sido deixada em aberto. Então, as partes podem ter delegado a uma das partes a faculdade de fixar unilateralmente o local de cumprimento da outra, a faculdade de fixar unilateralmente quando que a outra vai ter que cumprir a sua prestação, a faculdade de fixar unilateralmente a quantidade que o outro vai ter que entregar e outros termos do contrato. Então ela é mais ampla do que a solução do Código alemão. Mas ela também tem essa forma de restrição da autonomia privada, semelhante à do Código alemão, no sentido de que o juiz pode monitorar, policiar o exercício daquele direito discricionário, de fixar o conteúdo daquela cláusula contratual. Então são formas de limitação da autonomia privada, tanto essa dos princípios do direito contratual europeu, quanto aquela do Código Civil alemão,
diferentes da forma de limitação da autonomia privada do Código Brasileiro. A forma de limitação do Código Brasileiro é mais radical. Ela simplesmente proíbe cláusula que cria direito discricionário de fixar o chamado objeto. Já nesses outros ordenamentos, é permitido esse tipo de cláusula contratual, mas se o direito discricionário for exercido de forma abusiva, ele vai ser invalidado, o exercício abusivo do direito vai ser invalidado. Em relação a essas soluções, qual delas é a melhor? Na minha visão, é a solução do Código Civil alemão e dos princípios do direito contratual europeu, porque essa solução ela resistiu ao teste do tempo. A jurisprudência alemã tem aplicado esse dispositivo já há mais de 100 anos, sem nenhum problema. Já o dispositivo equivalente ao do brasileiro no Código Civil francês, segundo alguns juristas especialistas em direito comparado, ele não resistiu ao teste do tempo, e a jurisprudência tem feito diversas exceções à aplicação daquele dispositivo. Então, dentre as duas formas de limitação da autonomia privada, aquela mais rígida e aquela mais suave, mais branda, do Código alemão e do direito europeu, é preferível essa forma de limitação mais suave, mais branda, encontrada aqui no direito alemão e no direito europeu. Concluindo, antes de a gente avançar para o próximo tópico, o que eu quis chamar a atenção aqui é que essa norma do 104, inciso 2 do Código Civil Brasileiro, quando ela fala em objeto determinado ou determinável, o objetivo dela não é fixar o conteúdo mínimo do contrato. O objetivo dela não é estabelecer quais são os termos essenciais do contrato, o que tem que ser minimamente acordado para existir consenso suficiente para a formação do contrato. Não, o objetivo dela é completamente outro. O objetivo dessa norma é proibir cláusula contratual que delega para uma das partes a faculdade de fixar unilateralmente o conteúdo daquele termo contratual. O que é um termo ou cláusula essencial do contrato? É aquele termo ou cláusula que, na visão de um observador imparcial, seria impróprio delegar ao legislador ou ao juiz, através das técnicas de complementação do conteúdo do contrato, a competência para redigir no lugar das partes, sob pena de grave violação de sua autonomia privada. Além daqueles termos objetivamente essenciais, existiriam também aqueles equiparados aos essenciais por uma ou ambas as partes durante o processo de negociação. Vejam bem, então o termo essencial é algo flexível, porque ele depende das circunstâncias do caso concreto para saber se aquilo vai ser essencial ou não. É aquele termo que não é razoável delegar para o legislador ou para o juiz a incumbência de redigir no lugar das partes. Como que a gente vai saber num caso concreto? Só analisando as circunstâncias para saber, para ter certeza se aquilo deve ser considerado ou não essencial. Um indício, talvez, mas que ele não é infalível, não funciona 100%, é o fato do legislador ter fornecido uma norma para complementar aquela lacuna. Exemplificando, o artigo 331 do Código Civil Brasileiro, ou o artigo 134 do Código Civil Brasileiro. O que eles dizem? Eles dizem que, na falta de um acordo expresso entre as partes em relação à data em que cada uma delas vai ter que cumprir as suas respectivas obrigações, entende-se, presume-se, que elas têm que cumprir imediatamente após a formação do contrato. Ora, então, é uma norma cujo objetivo é estabelecer a questão da data de cumprimento das respectivas obrigações das partes, se aquilo não foi fixado por elas. É uma norma supletiva de complementação das lacunas do contrato. O próprio fato do legislador ter disponibilizado essa norma para complementar a lacuna do contrato,
é um indício de que talvez esse tipo de termo contratual não deva ser considerado essencial. Porque qual que é a definição de um termo essencial? Aquele que não é razoável delegar ao legislador ou ao juiz a competência de redigir no lugar das partes. Por outro lado, esse indício ele não é infalível. Não é pelo mero fato do legislador ter fornecido uma norma que, em tese, seria capaz de complementar a lacuna do contrato, que isso significa que aquele tipo de termo ele não vai ser considerado ou não deva ser considerado essencial naquele caso concreto. Vamos dar um exemplo. Suponha que uma casa noturna está negociando com um cantor, com uma banda, a contratação dessa banda para fazer um show nessa casa noturna. Vamos supor que as partes já chegaram a um acordo em relação a vários termos do futuro contrato. Elas já negociaram o repertório de canções que vai ser tocado naquele dia, já negociaram a duração do show, já negociaram o cachê que vai ser pago para aquela banda, para aquele grupo, já negociaram vários pontos do futuro contrato. Só que elas ainda não chegaram a um acordo quanto à data em que deverá ser realizado aquele show. Será que já existiria consenso suficiente para a formação do contrato por causa do acordo em relação àquelas outras questões? Na minha visão, não existiria consenso suficiente. E não seria razoável complementar a lacuna em relação à data de cumprimento aplicando-se o artigo 331 do Código Civil Brasileiro. A gente não vai supor que houve, então, a formação do contrato no momento que as partes chegaram a um consenso quanto àqueles outros pontos e que logo teria que ser cumprida imediatamente. Quer dizer, a casa noturna teria que pagar o valor do cachê para aquele grupo musical e aquele grupo teria que fazer o show imediatamente. Não faz sentido aplicar o artigo 331 do Código Civil Brasileiro nesse contexto. Aplicar esse dispositivo aí vai trazer enormes prejuízos, tanto para a casa noturna quanto para aquele grupo. Simplesmente não é razoável aplicar-se essa norma para preencher a lacuna. Então, nesse caso aqui, apesar de existir um dispositivo legal que, em tese, seria capaz de preencher a lacuna, aquele termo deverá ser considerado um termo essencial. Isso na visão de um observador imparcial. Qualquer pessoa poderia notar que aquele termo deveria ser considerado essencial. Então, ele seria um termo objetivamente essencial. E o que é um termo que não é objetivamente essencial, mas seria equiparado a um essencial? É um termo que um observador imparcial, a princípio, ele não consideraria essencial, mas que as próprias partes, uma ou ambas, consideram essencial. Então, durante a negociação, uma das partes fala para a outra: olha, eu não considero que vai existir um contrato entre a gente enquanto nós não chegarmos a um acordo quanto a esse ponto X. Objetivamente falando, a princípio, X pareceria ser um termo de menor importância, não essencial. Mas, em virtude da vontade da parte, ele foi equiparado a um termo essencial e vai fazer parte também do conteúdo a ser minimamente acordado entre as partes. Ilustrações: Union State Bank versus Woel. O banco fez uma promessa ao cliente de financiar os negócios do referido cliente. Este alegou que o banco descumpriu o contrato ao se recusar a fornecer o financiamento. A Corte, no entanto, observou que não houve a formação de qualquer contrato entre as partes, em virtude da ausência de acordo quanto a certos termos essenciais de um contrato de financiamento. Abre aspas. Os termos essenciais de um contrato oral para continuar a conceder empréstimos no futuro incluem a quantia emprestada e a duração dos empréstimos, taxas de juros e, quando apropriado,
os métodos de pagamento do empréstimo por parte do cliente e eventuais garantias, se alguma. Fecha aspas. Então, nesse caso aqui, o judiciário norte-americano entendeu que não houve consenso suficiente para a formação do contrato, porque faltou acordo em relação a determinados termos que seriam considerados essenciais para um contrato de empréstimo bancário. A Corte americana entendeu que não era tarefa dela complementar as lacunas daquele suposto contrato entre as partes. Não era tarefa dela dizer qual que era a quantia que deveria ser emprestada, a duração ou os termos do empréstimo, a taxa de juros. Não era tarefa dela preencher aqueles pontos. Ela não tinha que se imiscuir e fazer aquilo dali, porque isso poderia violar a autonomia privada das partes. O banco tem a predisposição para assumir determinados riscos, dependendo da natureza do cliente, e ajustar a taxa de juros dependendo do risco que ele está correndo, e assim por diante. Como é que o juiz ou o legislador vai adivinhar isso tudo e vai estabelecer o conteúdo ideal desses termos contratuais e preencher essas lacunas? Não há como. Observem que todos esses termos seriam considerados objetivamente essenciais, e vários deles não se enquadram dentro daquela noção de objeto, como, por exemplo, eventuais garantias que o banco poderia exigir do cliente. Isso daí não se enquadra dentro da noção de objeto, mas é ou deveria ser considerado um termo essencial para a formação desse tipo de contrato. Especialmente nas circunstâncias desse caso concreto, em que a empresa ela era uma empresa que já estava bastante endividada. Então seria natural ao banco exigir algum tipo de garantia de pagamento da dívida. Agora vamos para a segunda ilustração. Burg Agency versus Sleep World Willingboro. Abre aspas. O documento de 11 de maio estabelece, em detalhes substanciais, os termos essenciais de uma locação comercial conforme aplicada às referidas instalações e ao uso pretendido pelo inquilino. Pressman afirma que não há dispositivos relacionados à manutenção, seguro, reparos, cessão, etc. É incontroverso que tais dispositivos não foram elaborados. Entretanto, não é necessário que um escrito contenha todos os dispositivos contratuais possíveis para cobrir todas as eventualidades para que o mesmo seja qualificado como um acordo vinculante completo. Algumas dessas questões poderão ser resolvidas pelo ordenamento jurídico, ou as partes poderão as resolver por meio de um acordo subsequente, ou o contrato poderá ser silente a respeito de tais questões. De qualquer forma, um contrato não deixa de ser um contrato por causa do fato de que algumas cláusulas queridas podem ter sido omitidas deliberadamente ou por negligência. Desde que os essenciais básicos estejam suficientemente definidos, quaisquer lacunas deixadas pelas partes não devem frustrar a sua intenção de estarem vinculadas. Tal é o resultado justo. Fecha aspas. Vejam bem, nesse caso aqui, ao contrário do anterior, houve a formação do contrato, houve consenso suficiente para a formação do contrato, porque o juiz entendeu que as partes chegaram a um acordo quanto a todos os termos considerados essenciais. Então, o julgador, ele analisando as circunstâncias do caso concreto, ele entendeu que aqueles pontos que já haviam sido acordados eram suficientes. Quer dizer, as partes já haviam chegado a um acordo quanto a todo o conteúdo mínimo do contrato, ainda que não tivessem chegado a um acordo quanto a outros pontos que seriam considerados secundários, de menor importância. É interessante notar que não houve discussão aqui nesse caso, mas poderia ter havido, a respeito de termos equiparados aos essenciais por vontade de uma ou de ambas as partes durante as negociações. Poderia ter ocorrido? Poderia, mas a parte que quer equiparar um termo a princípio secundário a um termo essencial, ela tem que dizer isso claramente no início das negociações. Ela não pode deixar para o final.
Ela tem que, logo no início das negociações, falar, olha, não quero que ocorra a formação do contrato enquanto a gente não chegar a um acordo quanto a esse ponto aqui. Porque se ela deixar para o final, pode ocorrer o que aconteceu nesse caso aqui. Surge o litígio depois e o juiz entende que as partes já haviam celebrado o contrato, porque já teria ocorrido um acordo quanto a todos aqueles termos objetivamente considerados essenciais. Vamos ver então as normas sobre o conteúdo mínimo do contrato. Aqui eu coloquei de forma esquemática quais são as normas que a gente consegue inferir da jurisprudência e de algumas legislações. A primeira norma, que é a norma básica sobre o conteúdo mínimo do contrato, ela diz o seguinte: para que haja a formação do contrato, é necessário acordo sobre todos os termos essenciais do referido contrato. Tal norma é frequentemente omitida em muitas legislações, inclusive a brasileira. Agora vamos ver uma modificação dessa norma básica em respeito à vontade de, ao menos, uma das partes. Para que haja a formação do contrato, é necessário acordo sobre todos os termos essenciais do referido contrato e, além disso, sobre todos aqueles que, embora objetivamente considerados secundários, foram equiparados aos essenciais por uma ou ambas as partes. Vejam o que diz o Código Civil alemão a respeito do assunto, no seu parágrafo 154, inciso 1. Em caso de dúvida, enquanto as partes não conseguirem chegar a um acordo sobre todos os pontos de um contrato, acerca dos quais pelo menos uma delas tenha declarado ser necessário alcançar acordo, o contrato não será concluído. E vejam uma decisão judicial italiana, o Código italiano, ele não se pronuncia sobre o assunto, mas vejam o que a jurisprudência italiana afirma. Abre aspas. Nos contratos formados progressivamente, em que o acordo das partes sobre todas as cláusulas é alcançado de forma gradual, o momento da conclusão do negócio é, de regra, aquele em que há acordo final sobre todos os elementos, principais e acessórios. Fecha aspas. Não está muito claro aqui nesse trechinho, mas esses termos acessórios aí, ou secundários, desde que tenham sido equiparados aos essenciais logo no início das negociações, quando uma parte alertou a outra, ou quando ambas de comum acordo entenderam que não haveria a formação do contrato enquanto não houvesse acordo quanto àquele outro ponto de menor importância. Então ele foi equiparado a um termo essencial e se tornou parte do conteúdo mínimo do contrato. Agora, é possível ocorrer um retorno àquela norma básica em caso de comportamento contraditório. Basta um acordo sobre todos os termos essenciais do contrato para que haja sua formação, apesar da reserva feita por uma ou ambas as partes quanto à necessidade de acordo sobre outros termos secundários, nos casos em que o comportamento subsequente das partes contradiz as suas declarações anteriores. Vamos exemplificar com uma decisão judicial italiana. Abre aspas. A denominada minuta do contrato não possui, via de regra, caráter vinculante, mas tão somente uma função essencialmente histórica e probatória da fase das tratativas contratuais, na medida em que, com aquela, as partes frequentemente pretendem tão somente documentar o entendimento alcançado sobre alguns pontos, postergando a conclusão do contrato para o momento sucessivo
em que também tiverem alcançado um acordo sobre os outros. Isso, no entanto, não exclui a possibilidade de que, no caso concreto, a minuta possa ter valor probatório de um contrato já formado, quando contenha indicação dos seus elementos essenciais e reste claro, com base no comportamento sucessivo das partes, no sentido de dar cumprimento ao acordo resultante da referida minuta, contanto que o referido comportamento seja unívoco e não permita uma diversa interpretação, que as próprias partes tiveram a intenção de se vincularem definitivamente. Fecha aspas. Vamos entender o que está acontecendo aqui nessa decisão judicial italiana. No início das negociações, as partes entenderam que elas deveriam chegar a um acordo quanto a um determinado ponto. A negociação prosseguiu, elas chegaram a um acordo quanto a todos aqueles termos considerados objetivamente essenciais, mas ainda não haviam chegado a um acordo quanto a esse outro ponto, que elas haviam afirmado no início das negociações ser necessário chegar a um acordo quanto a ele. O que aconteceu? Mesmo antes de terem chegado a um acordo quanto a esse ponto secundário, elas já começaram a cumprir voluntariamente aquilo dali como se já tivesse ocorrido a formação de um contrato. Isso é um comportamento contraditório. Essa conduta de dar cumprimento voluntário, como se já houvesse a formação de um contrato, indica o quê? Que elas não estavam mais dando importância à necessidade de chegar a um acordo quanto àquele ponto, a princípio secundário, mas que fora equiparado a um ponto essencial. Então é como se elas tivessem renunciado à necessidade de chegar a um acordo quanto àquele outro ponto, quanto àquela outra questão. Então, isso faz com que haja um retorno àquela norma básica, bastando um acordo quanto aos termos objetivamente essenciais para ocorrer a formação do contrato. Não haveria, nesse caso, um desrespeito ou uma violação da autonomia privada das partes contratantes, porque esse comportamento contraditório indica que as partes não estavam dando tanta importância assim à necessidade de chegar a um acordo quanto àquele outro ponto secundário equiparado a um termo essencial. Então, por isso, não haveria uma violação da autonomia privada das partes se o ordenamento jurídico já as considerasse vinculadas, considerasse que ali já teria ocorrido a formação de um contrato válido e vinculante entre as partes. Vamos trabalhar agora o tema relacionado à divergência entre as partes como fator impeditivo da formação do contrato. Eu elaborei um esquema de fácil visualização para vocês terem uma noção geral de como que a divergência entre as partes ela pode impedir ou não a formação do contrato. Depois a gente vai entrar nos detalhes, aqui é para a gente ter uma visão geral. Então, a divergência. É possível distinguir entre aquela divergência não percebida durante as negociações e aquela divergência revelada durante as negociações, que ficou perceptível aos olhos das partes. Vamos começar com a questão da divergência não percebida durante as negociações. A gente pode distinguir se essa divergência oculta, se ela recaiu sobre termos que não foram negociados pelas partes, ou se ela recaiu sobre termos expressamente negociados. As partes não perceberam que elas estavam divergindo sobre o assunto, é uma divergência que não era aparente. Se ela recaiu sobre termos que não foram negociados, ela é irrelevante. Quer dizer, se as partes tivessem pensado sobre aquele assunto, tivessem explicitamente negociado, talvez elas fossem divergir. Mas como elas não negociaram aquela questão, e os pontos não negociados e que não são essenciais são complementados pelo ordenamento jurídico, através das normas colocadas pelo legislador ou através daquelas normas que o legislador autoriza a recepção dela, como as normas derivadas da boa-fé, de costumes, do uso da técnica da integração. Então, quer dizer,
essas normas já iriam naturalmente ser incorporadas ao contrato. Então, o fato das partes só depois, quando surgiu o problema, elas notaram que elas tinham visões diferentes a respeito do teor daquelas normas, às vezes uma das partes não concordava, ela queria que fosse regulado de maneira diversa, agora ela não pode fazer mais nada. Aquela divergência oculta sobre termos que não foram negociados, ela é completamente irrelevante. Não vai afetar em nada e o contrato vai permanecer válido, vigente. E se a divergência não percebida durante as negociações, ela recair sobre termos expressamente negociados? A gente vai ver daqui a pouco que talvez essa divergência ela possa impedir a formação do contrato. Em algumas circunstâncias sim, em outras circunstâncias não. Nós vamos ver as normas detalhadas sobre o assunto daqui a pouco. E a divergência revelada durante as negociações? Quer dizer, aquela divergência que ficou patente, visível. A gente tem que distinguir entre o regime ordinário, segundo esse regime normal, comum, ordinário da formação dos contratos. Essa divergência patente, explícita, ela impede a formação dos contratos. Já segundo o regime especial, que envolve o uso de condições gerais de negócio como parte da proposta e da aceitação, talvez essa divergência possa ou não impedir a formação do contrato. Nós vamos ver daqui a pouco as circunstâncias em que essa divergência vai impedir e as circunstâncias em que ela não vai impedir a formação do contrato segundo esse regime especial. Normas sobre as consequências do dissenso. Em primeiro lugar, aquele dissenso oculto sobre termos não expressamente negociados. A regra é a seguinte: existindo aparente acordo, ao menos quanto a todos os termos considerados essenciais, então uma eventual divergência não percebida entre as partes quanto a termos não expressamente negociados não impede a formação do contrato. É aquilo que eu falei, mostrei para vocês no slide anterior. Essa divergência aqui, ela é irrelevante. Vamos ver agora o dissenso oculto sobre termos expressamente negociados. As regras são as seguintes. Número 1. Existindo aparente acordo, ao menos quanto a todos os termos considerados essenciais, então uma discordância oculta, não percebida, sobre termos expressamente negociados não impede a formação do contrato quando, letra A, as declarações de vontade das partes devam ser consideradas coincidentes, como resultado da interpretação das referidas declarações. Ou, letra B, a divergência, não eliminada pelo emprego das regras sobre a interpretação, recair sobre termos secundários. Vocês se lembram daquela aula que a gente fez sobre a interpretação do negócio jurídico? E, em virtude do emprego daquelas normas interpretativas, que incluem o critério da interpretação subjetiva segundo a comum intenção das partes, ou a interpretação subjetiva de acordo com a intenção da parte inocente, ou uma interpretação de caráter objetivo, pode ser que o emprego dessas normas interpretativas harmonizem as declarações de vontade das partes, e elas devam ser consideradas como iguais, equivalentes, como resultado do emprego dessas normas interpretativas. Então, nesse caso, a divergência ela não vai impedir a formação do contrato, porque ela teria sido eliminada pelo emprego das normas de interpretação. É claro que não vai ser possível a gente aplicar aquele critério de interpretação segundo a comum intenção subjetiva das partes. Por que não? Porque nesse caso, claramente houve divergência, nesse sentido, né, que as partes atribuíam significados diferentes para expressões consagradas em determinados termos contratuais.
Então, de fato, elas não tinham uma comum intenção. Mas pode ser que deva ser preferido a intenção subjetiva daquela parte inocente, se ela percebeu o sentido atribuído pela outra e não alertou, ou pode ser que, nas circunstâncias do caso concreto, a gente tenha como empregar algum critério objetivo de interpretação razoável. E aí, empregando esse critério subjetivo de acordo com a intenção da parte inocente, ou aquele critério objetivo razoável nas circunstâncias do caso, ocorrerá a harmonização das declarações de vontade das partes e será eliminada a divergência, e logo não impedirá a formação do contrato. Alternativamente, supondo que as normas de interpretação elas não conseguem harmonizar as declarações de vontade, então vai persistir a divergência. Mas se essa divergência ela recair sobre termos secundários, a consequência é que esses termos secundários sobre os quais existe a divergência, eles vão ser eliminados, não vão fazer mais parte do contrato, e aquelas lacunas serão complementadas pelo ordenamento jurídico. E é possível o ordenamento complementar essas lacunas porque eles não são termos essenciais. Então, nesse caso, a divergência também não impede a formação do contrato. Vai persistir a lacuna e a lacuna vai ser complementada pelo ordenamento jurídico. Agora vamos para a regra número 2. Por outro lado, uma discordância oculta, não percebida, sobre termos expressamente negociados, impedirá a formação do contrato desde que, letra A, as declarações de vontade não possam ser harmonizadas por meio de sua interpretação e, letra B, a divergência recair sobre um termo essencial. Exemplo: estou ilustrando com uma decisão inglesa do século XIX, um caso inglês, mais conhecido como o caso Peerless, em que as partes fizeram um contrato de compra e venda de algodão que seria entregue de um navio denominado Peerless, que partiria de Bombaim, na Índia. Enquanto uma das partes estava pensando que se tratava do navio Peerless, que partiria em outubro, a outra acreditava que se tratava de outro navio, porém de mesmo nome, que partiria em dezembro. Não houve a formação do contrato. Nesse caso, as declarações de vontade se revelaram, após o processo de interpretação, não coincidentes quanto a um termo essencial do contrato. Caso as declarações fossem interpretadas como coincidentes, o dissenso oculto não impediria a formação do contrato. Então vejam bem, as partes não notaram que elas estavam atribuindo sentidos diferentes para aquela expressão Peerless. Elas combinaram entre si que existiria um contrato de compra e venda de algodão que estava saindo do navio Peerless, só que elas atribuíram sentidos subjetivos diferentes para aquela expressão. Uma delas pensou que era um determinado navio Peerless, enquanto a outra pensou que era um outro navio Peerless. Então existia uma divergência oculta, não percebida. E as regras de interpretação, elas não solucionaram o problema. Não existia uma intenção subjetiva comum entre as partes, não tinha como fazer uma interpretação subjetiva de acordo com a intenção da parte inocente, porque ambas estavam inocentes, não tinha como fazer uma interpretação de caráter objetivo, porque aquela expressão Peerless não possuía um sentido objetivo único, sem ambiguidade, unívoco, e também não era possível complementar a lacuna daquele contrato, porque aquilo dali era um termo essencial. Não tinha como o juiz empregar uma norma elaborada pelo legislador, o legislador não tinha nem como elaborar uma norma para complementar aquela lacuna, e nem o próprio juiz empregar alguma técnica de complementação das lacunas permitidas pelo legislador. A boa-fé não traria uma solução. Qual dos navios Peerless que o contrato está fazendo referência? A boa-fé não vai dizer nada sobre isso. A integração, a técnica da integração do contrato, a vontade hipotética das partes. Qual que seria a vontade hipotética das partes sobre esse ponto omisso? Ela também não funciona nesse caso, o uso dessa técnica.
não serve para nada. Costumes comerciais também não vão ser capazes de complementar essa lacuna. E não seria razoável complementar essa lacuna por qualquer uma dessas técnicas de complementação das lacunas do contrato, através do ordenamento jurídico em sentido amplo, incluindo o legislador ou alguma dessas outras técnicas de complementação da lacuna do contrato. Por quê? Porque esse é um termo que deve ser considerado essencial, que as próprias partes teriam que dispor sobre ele, sob pena de violar a autonomia delas. Então, resumindo, como as normas interpretativas não eliminaram a divergência e como não era possível ao ordenamento jurídico suprir, colmatar essa lacuna, suprir essa lacuna, então não houve consenso suficiente para a formação do contrato, porque houve falta de acordo quanto a um termo considerado essencial. E é nesse sentido que essa divergência entre as partes ali, ela pode impedir a formação do contrato, conforme eu esclareci nessa regra número 2 aqui. A divergência impedirá a formação do contrato desde que as declarações de vontade não possam ser harmonizadas por meio de sua interpretação e a divergência recair sobre um termo essencial. Agora vamos ver as normas sobre as consequências do dissenso em relação àquele dissenso patente quanto aos termos expressamente negociados. Vamos começar com o regime ordinário, o regime comum. A regra é a seguinte: a primeira, qualquer divergência, ainda que recaia sobre questões de menor importância, impede a formação do contrato. Agora, a regra número 2. Entretanto, não há dissenso quando o aceitante acrescenta em sua aceitação termos que, letra A, embora não explicitados na proposta, representam uma mera reprodução daquilo que já seria naturalmente incorporado ao contrato em virtude da lei. Letra B. Só trazem benefícios ao proponente. O que a gente encontra aqui nessa regra número 2 não é tanto uma contradição, ou não está tanto rebatendo a regra número 1, mas está apenas qualificando ela. Porque nesses casos não existe uma divergência real. Então uma das partes fez uma proposta, a outra, na sua aceitação, ela falou, olha, estou aceitando, mas ela acrescentou alguns termos que são uma reprodução daquilo que está na lei e que já seria naturalmente incorporado ao contrato. Ora, nesse caso, há apenas uma aparente divergência entre as partes, não existe uma real divergência entre as partes, porque existem termos que constam da aceitação que não constam da proposta, mas são termos que já seriam naturalmente incorporados ao contrato de qualquer forma, ainda que o sujeito na sua aceitação não tivesse redigido aqueles termos. Por que o sujeito faria isso? Às vezes porque o sujeito acredita que vai trazer mais segurança jurídica se ele deixar aquilo de forma explícita. Ele não precisava de fazer nada disso. Ele não precisava de acrescentar aqueles termos na sua aceitação, porque eles já seriam naturalmente incorporados ao contrato. Mas se ele o fez, o fato dele ter realizado isso não vai impedir a formação do contrato, porque não vai existir uma divergência real entre as partes, uma divergência de verdade entre as partes. Então não vai impedir a formação do contrato. E nos casos em que o sujeito só acrescenta termos benéficos ao proponente, é razoável também que essa divergência não impeça a formação do contrato. Vamos exemplificar. Imaginem que eu fiz uma proposta de compra de uma determinada mercadoria e o vendedor falou, olha, aceito vender para você e ainda te dou uma garantia contra defeito do produto de 10 anos. Ele está acrescentando algo que não estava na minha proposta, está acrescentando algo que não existia na lei, mas que só vai me trazer benefícios. Nesse caso aqui, se eu sou uma pessoa razoável, normal, eu não objetaria a receber um benefício. Então, nesse caso aqui,
não há uma divergência real entre as partes. E o fato da aceitação não ser exatamente igual à proposta não vai impedir a formação do contrato. Vamos lidar agora com aquele regime especial. A regra número 1. Caso as partes contratantes, ao celebrarem um contrato entre si, incluam as suas respectivas condições gerais de negócio como parte do conteúdo das suas respectivas proposta e aceitação, então haverá a formação do contrato, desde que, ao menos, exista consenso quanto a todos os termos considerados essenciais. Regra 2. Qualquer divergência quanto aos termos essenciais impede a formação do contrato. Regra 3. Eventuais divergências quanto aos termos secundários não impedem a formação do contrato. Os termos divergentes entre si serão mutuamente eliminados e passará a vigorar, em seu lugar, as normas provenientes do ordenamento jurídico. Vamos comparar este regime especial com aquele regime ordinário que a gente acabou de estudar no slide anterior. Notem que, no regime ordinário, a menor divergência ela impede a formação do contrato. Ela pode recair sobre um termo secundário de menor importância, ela impede a formação do contrato. Salvo aquelas qualificações que a gente viu, mas que não indicam a existência de uma divergência real entre as partes. Mas quando existe uma divergência real entre as partes, a menor divergência, ainda que ela recaia sobre um termo de menor importância, ela impede a formação do contrato. Isso em virtude do respeito que deve ser conferido à autonomia privada das partes. Porque se elas restarem vinculadas a um contrato contra a sua vontade, isso acabaria prejudicando-as. Por outro lado, neste regime especial, é admissível algum grau de divergência, é tolerável um grau mais elevado de divergência. O único tipo de divergência que é capaz de impedir a formação do contrato é aquela divergência que recai sobre termos essenciais. Existindo acordo quanto aos essenciais, uma eventual divergência quanto a termos secundários de menor importância não impediria a formação do contrato segundo esse regime especial. O que aconteceria em relação àqueles termos sobre os quais recaísse a divergência? Eles seriam mutuamente eliminados e passaria a vigorar o que estivesse no ordenamento jurídico no lugar daqueles termos divergentes. Vamos falar agora sobre o que motivou a criação desse regime especial. Esse regime especial ele foi criado por volta da metade do século XX, lá nos Estados Unidos e depois na Alemanha. E o que motivou a criação desse regime especial é o fato de que, quando as partes celebram um contrato por meio da troca de condições das suas respectivas condições gerais de negócio, normalmente elas não dão muita importância sobre a necessidade de esclarecer o conteúdo efetivo daquele contrato. O que acontece? Imaginem que uma grande empresa faz um pedido para outra de compra de uma determinada quantidade de mercadorias e manda um e-mail, manda um fax, e junto com esse e-mail, com esse fax, com essa correspondência, vão em anexo as suas condições gerais de negócio, como parte daquela proposta de compra. Imagine que a outra empresa, aquela outra grande empresa que também utiliza condições gerais de negócio, ela confirma: olha, confirmo o seu pedido de compra e estou enviando as mercadorias. E junta nesse e-mail, nesse fax ou nessa correspondência de confirmação do pedido de compra, ela junta as suas próprias condições gerais de negócio. Então, quer dizer, foram utilizados no processo de negociação para a formação do contrato, na proposta de um e na aceitação do outro, as suas respectivas condições gerais de negócio. O que são condições gerais de negócio? São termos pré-elaborados que são utilizados em massa nos vários contratos que aquela empresa realiza com seus clientes. Então, ao invés de ter o trabalho de redigir um contrato novo toda vez que ela for celebrar um contrato, vender algum produto,
ela já tem aqueles termos previamente elaborados, padronizados, que se aplicam a todos os tipos de contratos. São as suas chamadas condições gerais de negócio. Então, vejam bem, foi utilizado no processo de negociação tanto as condições gerais do proponente quanto as condições gerais de negócio do aceitante. É possível existir divergência entre elas? É bem provável que exista divergência entre elas. Pode ser que nas condições gerais de negócio de uma das partes exista uma cláusula de eleição de foro, elegendo o foro da comarca do Rio de Janeiro para ouvir litígios decorrentes daquele contrato. Enquanto nas condições gerais de negócio da outra parte exista uma cláusula de eleição de foro, elegendo o foro da comarca de São Paulo para ouvir litígios decorrentes daquele contrato. Pode ser que nas condições gerais de negócio de uma das partes exista uma cláusula limitativa da responsabilidade da outra parte por defeito do produto, enquanto nas condições gerais de negócio da outra parte não exista esse tipo de cláusula. Pode ser que exista uma cláusula limitativa da indenização a ser cobrada em caso de inadimplemento do contrato nas condições gerais de negócio de uma, e não existe esse tipo de cláusula nas condições gerais de negócio da outra. Ou exista uma cláusula limitativa de indenização, mas com outro limite de indenização, outro patamar, diferente das condições gerais de negócio da outra parte. Então é possível, é bem provável que existam divergências entre as condições gerais de negócio. O que as cortes norte-americanas e as cortes alemãs começaram a notar? As partes enviavam essas condições gerais de negócio no pedido de compra e na confirmação da venda. Elas davam cumprimento voluntário àquilo dali, como se existisse uma relação contratual entre elas, e ficava por isso mesmo. Se desse tudo certo, nenhuma delas reclamava da outra e ficava por isso mesmo. Mas se desse alguma coisa errada no futuro e uma delas quisesse litigar contra a outra, ela entrava com uma ação na justiça alegando que existia um contrato entre as partes regido exclusivamente pelas suas condições gerais de negócio, enquanto a outra, na sua contestação, na sua defesa, ela alegava: olha, existe sim um contrato entre a gente, porém ele é regido completamente pelas minhas condições gerais de negócio. Então havia essa batalha entre as partes. E o juiz, ele ficava na dúvida, o que fazer nesses casos? Se ele observasse a questão da divergência, de fato existia divergência. Então, a conclusão que ele teria que chegar é a de que não teria ocorrido a formação de qualquer contrato entre as partes. Mas não era uma solução muito boa. Por quê? Porque as partes deram um cumprimento voluntário àquilo dali como se existisse um contrato entre elas. Então, dizer que não houve a formação do contrato era uma solução inadequada. Então, o que os juízes começaram a fazer? Eles começaram a criar ficções jurídicas de assentimento tácito de uma das partes às condições gerais de negócio da outra. Então o juiz pegava algum tipo de comportamento de uma das partes, o fato dela ter dado cumprimento voluntário à sua obrigação logo depois de receber as condições gerais de negócio do outro, e ele interpretava esse ato de cumprimento voluntário do contrato como uma declaração de assentimento tácita aos termos oferecidos por aquele outro contratante. E aí o juiz eliminava a divergência e entendia que existia a formação de um contrato exclusivamente regido pelas condições gerais de negócio de apenas uma daquelas duas partes ali. Os juízes, depois de algum tempo, eles começaram a perceber que essa solução não era muito boa, ela não estava funcionando adequadamente, porque isso criou o que alguns juristas apelidaram de batalha das formas, ou batalha dos formulários. As partes começaram o tempo todo a enviar as suas condições gerais de negócio para outra parte. No momento que fazia o pedido, depois no momento de confirmação do pagamento, no momento do recebimento da mercadoria, no momento do envio da mercadoria.
O tempo todo elas estavam trocando esses formulários, trocando entre si essas condições gerais de negócio, na esperança de que, se no futuro ocorresse algum tipo de litígio, ele poderia estrategicamente alegar: olha, eu enviei as minhas condições gerais de negócio por último, e o outro deu cumprimento voluntário ao contrato, então ele se submeteu às minhas condições gerais de negócio. O contrato é regido pelas minhas condições e não pelas dele. É importante observar que as próprias partes não estavam dando tanta importância assim à necessidade de esclarecer qual que era o conteúdo do contrato, porque elas estavam dando cumprimento voluntário àquilo dali como se houvesse uma relação contratual. Se o sujeito tivesse realmente dando muita importância à necessidade de chegar a um acordo explícito quanto ao conteúdo do contrato, no sentido de que ele ia ser regido exclusivamente pelas suas próprias condições gerais de negócio, o que ele teria feito? Ele teria se recusado a dar cumprimento ao contrato, ele teria pedido um esclarecimento antes de dar sequência àquela suposta relação contratual. Então, ele teria se mantido firme e pedido esclarecimentos. Agora, o fato de darem cumprimento voluntário mostra o quê? Que eles não estavam dando tanto valor assim à necessidade de esclarecer qual que era o conteúdo do contrato. Então, o que o judiciário norte-americano e o judiciário alemão eles entenderam? Ora, se as próprias partes não estão dando tanta importância assim à necessidade de esclarecer qual que é o conteúdo do contrato, por que a gente vai ter que ficar se preocupando com isso? E criando distinções artificiais, supondo que uma delas dê um assentimento tácito, integral, às cláusulas colocadas pelo outro. Não vamos fazer isso mais não. Vamos considerar, então, que aqueles termos divergentes entre si eles serão mutuamente eliminados e passará a vigorar no lugar deles o que tiver disposto no ordenamento jurídico. E assim nasceu esse regime especial em meados do século XX. E, atualmente, existe uma tendência ao redor do mundo de disseminação desse regime especial. Vejam bem, esse regime ele é aplicável apenas àquelas situações em que a formação do contrato ocorre pela troca das condições gerais de negócio de ambas as partes. Ele não é aplicável àquelas relações de consumo, em que apenas a empresa usa as suas condições gerais de negócio e o consumidor não usa. Então não é aplicável a essas situações. Ele é aplicável àquelas situações em que ambas as partes utilizam, no processo de negociação, as suas respectivas condições gerais de negócio. E aí existe uma atenuação bastante grande em relação àquele grau de divergência tolerável, admissível pelo direito. Enquanto no regime ordinário, que é aplicável na maior parte dos casos, a menor divergência ela impede a formação do contrato, aqui não. É tolerável uma divergência em relação aos termos secundários. Seria intolerável apenas uma divergência em relação aos termos essenciais. E isso é um tanto óbvio, por quê? Porque o termo essencial ele não pode ser complementado pelo ordenamento jurídico. Então, se existe divergência entre os termos essenciais e algum desses termos essenciais ele é eliminado, a consequência é que não há consenso suficiente para a formação do contrato. Qual é o grau de divergência tolerável pelo ordenamento jurídico? Em síntese, é isso daqui. Praticamente nenhuma divergência de acordo com o regime ordinário, um grau considerável de divergência, já que é admitida a divergência sobre termos secundários, de acordo com o regime especial que regula a formação do contrato, por meio da troca de condições gerais de negócio das partes. Ilustração da aplicação do regime especial. Em uma das decisões judiciais anteriormente citadas, o vendedor, aceitante, autor da demanda, havia tentado fazer prevalecer uma cláusula de eleição de foro constante em suas condições gerais de negócio, que divergia de uma cláusula semelhante nas condições gerais de negócio da outra parte,
comprador, proponente, réu da demanda. A Corte destacou que tal cláusula não deveria ser incorporada ao contrato, ainda que tivesse sido redigida em um instrumento claro e apartado das condições gerais de negócio da referida parte, conforme vocês poderão verificar na tradução a seguir. Em virtude da extensão da decisão, o texto foi dividido em 3 slides. Eu não vou fazer uma leitura dessa decisão judicial, mas eu vou fazer uma projeção da tradução dessa decisão judicial na aula em vídeo. E após essa projeção, que vocês vão poder acompanhar, a aula será finalizada.